Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. O caso que eu vou falar hoje é o caso da Dália Negra. Foi um caso que aconteceu nos anos 40 e até hoje permanece sem solução. Quem de verdade era a Dália Negra era a Elizabeth Short. Ela nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, mas ela cresceu em Medford porque ela foi criada pela mãe dela. Seus pais eram Cleo Short e Phoebe Swire. A Elizabeth tinha 4 irmãs e ela era a filha do meio. Enquanto a mãe da Elizabeth ficava em casa cuidando do lar e das crianças, o pai dela, o Cleo, trabalhava construindo campos de minigolfe. Em 1929, teve uma grande crise que atingiu todo o país, inclusive outros países também. E diante de tudo isso que aconteceu, o pai da Elizabeth teve uma ideia muito horrível. Ele não tinha mais condições de lidar com aquilo, de criar a família, de cuidar das contas, então ele forjou a própria morte. Ele saiu com o carro dele, estacionou numa ponte e largou o carro lá e foi embora. E todo mundo deduziu que ele tinha se suicidado, porque, ninguém mais viu ele. E em 1942, a mãe da Elizabeth recebeu uma carta do pai da Elizabeth. E na carta ele falava um monte de coisa, falava sobre a crise, que ele não estava dando conta, que ele não estava conseguindo prosperar, e ele tomou a decisão de fingir que tinha morrido para poder se recuperar, e agora ele queria o quê? Voltar para casa. A mãe da Elizabeth, muito sensata, falou que não, que ele que ficasse onde ele estava e seguisse o rumo dele. Tempos depois, descobriu que o pai da Elizabeth, o Cleo, estava morando em Vallejo, na Califórnia. A Elizabeth tinha um problema muito grave com asma, então quando era verão, ela ficava em Medford com a mãe dela e com as irmãs, e quando era inverno, ela ia para a Flórida morar temporariamente com os amigos da mãe dela. O grande sonho da Elizabeth e das irmãs dela era ser uma atriz famosa de Hollywood e todo aquele sonho americano, sabe? E quando ela completou 18 anos de idade, ela decidiu ir morar com o pai dela porque ali ela estaria mais próxima de conseguir alcançar esse sonho. Então ela decidiu se reaproximar dele e foi morar com ele. O acordo que foi feito entre a Elizabeth e o pai dela era de que ela ia cuidar das tarefas da casa em troca de moradia. Então ela ia ter que limpar, cozinhar para ele, fazer tudo isso. Só que a Elizabeth, ela começou a não querer fazer isso porque ela queria sair com os amigos, ela era nova, ela queria sair para bares à noite, e o pai dela também não gostava que ela ficasse saindo. Então, em 1943, no começo do ano, eles tiveram uma discussão assim absurda e ela decidiu sair da casa dele. Logo depois de sair da casa do pai dela, ela conseguiu um emprego em um intercâmbio em Camp Cook, que ficava em uma base militar. E aos poucos ela começou a sair mais e mais para festas, e ela começou a sair com os militares e acabava tendo um romance ou outro ali com algum deles. E em uma dessas saídas dela para bares, pegaram ela bebendo e ela tinha 19 anos. E nos Estados Unidos você só pode beber a partir dos 21. Então ela foi presa. E em 23 de setembro de 1943, ela foi enviada de volta para Medford pelas autoridades juvenis. Então ela teria que voltar a morar com a mãe dela. Em regra, era para ela ter ficado em Medford com a mãe dela. Só que nos 3 anos seguintes, ela viveu em várias cidades da Flórida e de vez em quando ela voltava para Medford para visitar a mãe dela, mas não ficou por lá. E durante esse tempo ela começou a trabalhar como garçonete, então o ganha-pão dela era esse. Enquanto ela estava na Flórida, ela acabou conhecendo o Matthew Gordon. Ele era do exército e ele fazia parte do 2º Comando Aéreo. A Elizabeth, posteriormente, contou para os amigos dela que enquanto o Matthew estava na Índia, ele estava escrevendo cartas para ela e ele propôs casamento. O Matthew estava parado lá na Índia porque ele tinha sofrido um acidente aéreo quando ele tentou salvar um piloto que tinha sido abatido. Então, por isso que ele estava parado lá nesse tempo. A Elizabeth chegou a aceitar o pedido de casamento do Matthew, mas infelizmente, no dia 10 de agosto de 1945, ele faleceu. Ele sofreu um acidente e acabou morrendo, antes mesmo deles se casarem. Posteriormente, surgiram boatos de que eles tinham sim se casado e tinham tido um filho que morreu. Mas depois, com a autópsia realizada no corpo da Elizabeth, ficou concluído que ela nunca engravidou nem deu à luz a nenhuma criança. Depois da morte do seu noivo, a Elizabeth retornou para o sul da Califórnia no ano de 1946 para se encontrar com um ex-namorado dela. O nome desse ex-namorado dela era Gordon Ficklin e ela conheceu ele durante o período da guerra.
Eles não chegaram a ficar muito tempo presentes juntos, porque ele se mudou para Carolina do Norte, mas eles continuaram mantendo contato por cartas. A última carta que ele recebeu da Elizabeth estava com data de 8 de janeiro de 1947. E na carta, a Elizabeth dizia que ela estava planejando ir para Chicago porque ela queria trabalhar lá como modelo. Durante os últimos 6 meses de vida da Elizabeth, ela morou no sul da Califórnia. E ela morou em vários lugares, porque ela nunca ficava muito tempo em um lugar só. Então, ela morou em hotéis, em casas, em apartamentos, em vários lugares. Todo o salário que a Elizabeth ganhava sendo garçonete, ela gastava com roupas e maquiagens, porque ela tinha muita esperança de ser descoberta por um caça-talentos de Hollywood. E aí a gente chega no dia 15 de janeiro de 1947. Nesse dia, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher que se chamava Beth Bessinger. Ela disse que ela estava passeando a pé com a filha dela de 3 anos quando ela meio que olhou assim num terreno baldio um manequim. Ela achou meio esquisito e ela se aproximou. Quando ela se aproximou, ela viu que não era um manequim, e sim um corpo. E o corpo era da Elizabeth. Agora eu vou descrever como estava o corpo da Elizabeth, como que ele foi encontrado. Então, se você for uma pessoa meio sensível, eu sugiro para você que pule essa parte do vídeo. O corpo da Elizabeth foi encontrado completamente nu e dividido ao meio. Os braços dela estavam para cima e as pernas dela estavam abertas. O seu sangue foi completamente drenado e o seu rosto foi cortado do canto da boca até as orelhas, no estilo do sorriso de Glasgow, que é um tipo de corte de boca que é relatado como um sinal de agressividade e sarcasmo. O corpo dela estava completamente limpo, então não tinha nenhum sinal de sangue nele, nem por fora nem por dentro. Além disso, seu baço, coração e intestino foram removidos do corpo. Eles mutilaram seu mamilo esquerdo, cortaram sua barriga um pouco acima da virilha e cortaram um pedaço da sua coxa esquerda e inseriram esse pedaço na sua vagina. Próximo ao corpo dela, encontraram marcas de calcanhar, ou seja, marcas de alguém que passou por ali, e também encontraram marcas de pneu de veículo. E um pouco mais à frente do corpo dela, encontraram um saco de cimento vazio, e nesse saco tinha algumas gotas de água ensanguentada. Na autópsia, ficou declarado que a vítima tinha 1,65 m de altura, pesava 52 quilos, tinha olhos azuis e cabelos castanho escuro, e tinha também alguns dentes cariados. Também verificaram na autópsia que os pulsos dela e os tornozelos tinham uma marca de corda, como se ela tivesse ficado amarrada durante 3 dias. Ainda durante a autópsia, verificaram que ela tinha sofrido várias torturas durante esse tempo que ela ficou amarrada. Então, encontraram várias marcas de cortes e de queimaduras de cigarro no corpo dela. A causa da morte dela se deu pela quantidade de sangue que ela perdeu. Como o corpo da Elizabeth foi encontrado todo molhado, os dedos dela estavam enrugados, então estava muito difícil para a polícia conseguir coletar a digital dela para descobrir quem era ela. Só que, como teve aquele arquivo da prisão dela, esse registro de prisão acabou ajudando na identificação dela. Desde o começo, o caso teve muita atenção da mídia, tanto que no mesmo momento que os policiais estavam indo lá para verificar o corpo da Elizabeth, vários jornalistas já estavam lá tirando fotos e fazendo entrevistas. Como eu falei para vocês, vários jornalistas foram lá para o local onde foi encontrado o corpo. E como tinha muita gente lá, eles acabaram contaminando a cena do crime. Então já estava difícil de encontrar alguma pista antes, agora ficou pior ainda. Como no início ninguém sabia que o corpo se tratava da Elizabeth, eles decidiram nomeá-la como Dália Negra. O que acontece? Um ano antes tinha sido lançado o filme Blue Dahlia, que é Dália Azul. E a história desse filme era em relação a uma menina que tinha desaparecido e depois, quando encontraram o corpo dela, ela já estava morta. Então acabou meio que dando esse nome por conta do filme que tinha sido lançado. No dia 23 de janeiro de 1947, aconteceu uma coisa muito bizarra. O assassino simplesmente decidiu ligar para o jornal que se chamava Los Angeles Examiner para demonstrar que ele estava insatisfeito com a cobertura que eles estavam tendo em cima do caso. Ele queria ter mais atenção e para ele não estava sendo tão divulgado quanto ele queria. Diante de toda essa insatisfação que o assassino tinha, ele se ofereceu para enviar para o jornal alguns pertences da Elizabeth. Então, no dia seguinte, chegou um pacote que continha foto dela, cartão, certidão de nascimento, todos os documentos dela estavam lá. Junto com todos esses pertences, também encontraram alguns pedaços de papel com alguns nomes escritos neles
E também encontraram uma agenda que estava com o nome Mark Hansen escrito na capa. Não é meu parente, tá, gente? É o meu sobrenome, mas eu não tenho nada a ver com esse moço. Enfim, esse Mark Hansen foi uma das últimas pessoas a verem a Elizabeth com vida. Esse Mark era dono de uma boate que a Elizabeth costumava frequentar. E eles ficaram amigos porque ele e a namorada dele acolheram a Elizabeth em casa. Inclusive, a casa deles ficava perto dessa boate. Ele admitiu que tentou fazer sexo com a Elizabeth, mas que ela não quis. Lembra que tinha aquele recorte de papel com vários nomes? Então, a polícia decidiu investigar esses nomes. E no meio da investigação, eles perceberam que a maioria dos nomes que estavam lá não era nada demais. Eram homens que a Elizabeth tinha saído para tomar drink, alguma coisa assim. Mas todos eles falaram a mesma versão, que eles saíram, tomaram os drinks, foram para algum bar e depois eles tentaram sair para uma coisa mais íntima com a Elizabeth, mas eles não conseguiram, então cada um seguiu com a sua vida. Essa foi a versão da maioria das pessoas que estavam no nome na lista. Tinha um boato também que rolava em relação a Elizabeth, falando que ela tinha síndrome de Swyer, que é uma síndrome onde uma pessoa adulta tem órgãos genitais iguais a de uma pessoa que ainda é criança. Só que depois, na autópsia, ficou comprovado que a Elizabeth não tinha nada disso e que era só um boato mesmo. Enfim, voltando para os nomes da lista, tinham 3 caras que eram ex-namorados da Elizabeth que estavam nessa lista também. Então começaram a se aprofundar nas buscas em relação a eles. O último namorado da Elizabeth foi o Robert Red Manley. Naquele momento, o Robert era o principal suspeito do caso. Ele era um homem de 25 anos, que era empresário e era casado. Naquele dia, no dia 8 de janeiro, ele falou que ele estava dirigindo e ele se deparou com a Elizabeth andando sozinha na rua. Ele então decidiu dar carona para ela e disse que no momento que ela entrou no carro, ela falou para ele que não tinha onde dormir. Então, eles resolveram ir para um motel. Ele falou que não aconteceu nenhuma relação sexual lá porque a Elizabeth tinha passado mal porque tinha comido alguma coisa que fez mal para ela. Então, ele disse que ela acabou passando a noite inteira acordada por conta de estar passando mal. Na manhã seguinte, a Elizabeth falou que ela precisava ir até a rodoviária para deixar uma mala dela lá e que depois ela precisava ir até o Cecil Hotel se encontrar com a irmã dela. Depois falaram que essa versão era mentira. Mas, enfim, tem uma versão que fala que ela se hospedou, tem alguns boatos que falam que ela se hospedou no Cecil Hotel. Mas o que se sabe, na verdade, é que no Cecil Hotel, nas dependências dele, tinha um bar e alguns dias antes dela morrer, ela tinha frequentado esse bar. O Robert, então, levou ela até a estação naquele dia e por volta das 6h15 da tarde, ele deixou ela na frente do hotel. Depois que ele deixou ela lá, eles se despediram e cada um foi para o seu caminho. Lembra que eu falei que ele era o principal suspeito no caso? Então, até esse momento ele era. Só que o que acontece? Foram conversar com a esposa dele, o que é muito estranho para mim, ele ter esposa e ao mesmo tempo namorar com a Elizabeth. Mas enfim, isso não vem ao caso. Conversaram com a esposa dele e ela falou que na noite do dia 9 ele estava em casa com ela. Então ele tinha um álibi. Outra coisa que aconteceu é que ele fez o teste do polígrafo e ele passou. O teste do polígrafo, como todo mundo sabe, não é uma coisa muito confiável. Mas enfim, mesmo assim ele passou. De fato, parece que a última pessoa a ver Elizabeth com vida foi a recepcionista do hotel, porque ela disse que ela estava ocupada fazendo alguns telefonemas. Quando foi umas 10 da noite, ela viu a Elizabeth passando pelo saguão e saindo do hotel, e depois disso ela nunca mais foi vista. O assassino continuou mandando cartas para o jornal, e ele se intitulou como o Vingador da Dália Negra. E no dia 25 de janeiro, a bolsa da Elizabeth e os seus sapatos foram encontrados em uma lixeira que ficava perto de onde o corpo dela tinha sido encontrado. E vocês lembram que a Elizabeth tinha levado a mala dela para uma rodoviária e deixado lá? Então, o assassino conseguiu retirar a mala dela de lá e sumiu com as coisas dela e os itens dela e os pertences da Elizabeth até hoje não foram encontrados. Como o caso da Elizabeth tinha ficado muito famoso, aconteceu com ele uma coisa que acontece em vários casos que têm uma grande atenção da mídia. Mais de 50 pessoas assumiram que tinham matado a Elizabeth, mas quando a polícia ia realmente investigar, eles descobriram que não tinha nada a ver e que as pessoas estavam só dando pistas falsas. E isso também acabou atrapalhando muito na investigação. O caso seguiu sem nem pista de quem tinha cometido o assassinato durante anos, até que em 1999 surgiu um novo suspeito. Um investigador particular chamado Steve Hodel descobriu uma fotografia no meio das coisas do seu pai. E nessa foto tinha uma mulher com uma pele clara e cabelos escuros.
O Steve não conhecia a Dália Negra, mas ele achou que, pela foto que ele encontrou, parecia muito com as imagens de que ele sabia que existia. Ele então deu início a uma grande investigação, porque ele estava convencido de que o pai dele era o verdadeiro assassino da Elizabeth. O nome do pai do Steve era George Hodel, e dizem que ele foi visto várias vezes com Elizabeth no passado. Inclusive, algumas pessoas desconfiavam que eles eram namorados. Outro detalhe, os cortes que foram feitos no corpo da Elizabeth eram cortes muito certeiros, assim. Era parecido como se uma pessoa profissional tivesse feito, como algum médico ou enfermeiro ou alguém da área da saúde. E por coincidência ou não, o pai do Steve, o George, era médico. E ainda por cima, o consultório do George ficava a apenas 2 quadras de distância do Hotel Cecil, que é o hotel onde a Elizabeth foi vista pela última vez com vida. Outra evidência era o fato de que, em janeiro de 1947, o George tinha feito uma reforma na casa dele, então ele tinha comprado alguns sacos de cimento. E no local que foi encontrado o corpo da Elizabeth, também tinha aquele saco de cimento que estava meio sujo de água misturada com sangue. Uma testemunha da época do caso falou que tinha visto um carro que era um carro preto e era um Ford Sedan 1936. Ele informou que viu esse carro passando ali perto de onde estava o corpo da Elizabeth. E o pai do Steve tinha um sedã preto também. Em 1950, a polícia já tinha desconfiado do George, então eles colocaram algumas escutas na casa dele. E essas gravações captaram o seguinte, ele falou: supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles não poderiam provar agora. Eles não podem falar com a minha secretária porque ela está morta. Outra coisa muito bizarra sobre a família do Steve é que ele tinha uma irmã e essa irmã acusou o pai dela, o George, de abuso sexual. Isso comprovava que o George realmente era uma pessoa de caráter duvidoso e que ele não era uma boa pessoa. O Steve, então, decidiu entrar em contato com o Brian Carr, que era o investigador responsável pelo caso. E o Brian falou que todas as provas do caso desapareceram ainda na década de 50. Elas simplesmente sumiram. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Segundo o Steve, a polícia tinha provas suficientes para prender o pai dele, mas eles não fizeram isso por causa de acordos que tinham entre os médicos e as autoridades policiais, e esses acordos eram acordos extremamente errados, que serviam para esconder vários abortos ilegais que ele tinha feito. No final das contas, o George tinha se mudado para as Filipinas ainda na década de 50, onde ele continuou exercendo sua profissão e conheceu a sua última esposa e permaneceu lá casado com ela. A Elizabeth foi enterrada no cemitério Mountain View, que ficava na Califórnia. E depois que as suas irmãs cresceram e se casaram, a mãe dela, a Phoebe, decidiu se mudar para lá para ficar perto de onde a sua filha estava enterrada. A mãe dela se mudou para a Costa Leste na década de 70 e faleceu aos 90 anos de idade. Como esse caso é um caso considerado muito famoso e é discutido até os dias de hoje, ele, diante da sua fama, acabou ganhando um filme no ano de 2006 que se chamava Dália Negra, e o caso também apareceu como um dos episódios da primeira temporada de American Horror Story. E é isso, gente. Me contem o que vocês acham desse caso. E esse foi o meu primeiro vídeo em vídeo do podcast, porque geralmente eu lanço os episódios de uma forma só verbal, eu nunca apareço. Então eu tô fazendo esse teste, ver se vai dar certo. E é isso, se inscrevam no canal e me sigam. Beijinho, até o próximo caso.